Boa noite a todos. Eu gostaria de falar sobre o tema construtores de uma nova cultura. E gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Zacarias. Vamos ver quem acha primeiro aí, né? Construtores de uma nova cultura. Esse é o nosso chamado, esse é o nossa convocação que Deus fez para cada um de nós. De sermos construtores, de sermos moduladores de uma nova cultura. E o livro de Zacarias, capítulo 1, versos 18 a 21, fala de uma visão que Zacarias teve a respeito do povo de Israel. E eu gostaria de utilizar esse texto para dar início à nossa conversa. Zacarias escreve assim: depois eu olhei para o alto e vi 4 chifres. Então perguntei ao anjo que falava comigo: o que são esses? Ele me respondeu: esses são os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Depois o Senhor mostrou-me 4 artesãos. Eu perguntei: o que eles vêm fazer? Ele respondeu: esses são chifres que dispersaram Judá a ponto de ninguém sequer conseguir levantar a cabeça. Mas os artesãos vieram aterrorizar e quebrar esses chifres das nações que se levantam contra o povo de Judá para dispersá-lo. Uma visão meio estranha de chifres, mas que fala a respeito da nossa realidade de hoje. Zacarias, que significa o Senhor se lembrou, o Senhor não se esqueceu, Ele se lembrou de nós. É um profeta, junto com Ageu, que profetizaram no período em que o povo estava voltando de um cativeiro babilônico. Ficaram lá por volta de 70 anos, escravos, destruíram completamente as cidades de Israel e principalmente Jerusalém. E aí, juntamente com Ageu, o profeta Zacarias vai despertar o povo judeu para voltar desse exílio e completar a tarefa de construir o templo. Com Neemias eles vieram construir os muros, mas agora eles estavam reconstruindo o templo, que estava completamente destruído. Mas o povo estava desanimado, o povo não tinha mais vontade de continuar trabalhando. O povo tinha perdido o desejo, o anseio de continuar a obra. E graças à profecia de Zacarias e de Ageu, eles retomaram o desejo e a vontade e se motivaram para construir o templo. Lá está em Esdras, capítulo 5, versos de 1 a 2. E o livro fala nessa passagem, especialmente, de forças do mal que estavam rodeando a cidade e que eles estavam ameaçando os moradores da cidade a não continuarem a obra. E os chifres representavam governos, autoridades, poderes, nações que estavam demonstrando a sua força e a sua conquista. O chifre de um boi naquela época representavam a força, e biblicamente representam força, representam ameaça. E nós vemos várias vezes a Bíblia falando de chifres, simbolicamente representando ameaças, intimidação. E era assim que o povo estava. E Deus dá uma solução, na sequência da visão, a solução: levanta o seu exército. 4 artesãos que foram levantados para destruir esses inimigos, quebrar esses chifres. E a estratégia de Deus sempre é criativa, sempre tem instrumentos improváveis. É um jovem com estilingue que destrói um gigante e que mobiliza uma nação toda a conquistar. É um cabeludo que com um pedaço de mandíbula de um jumento
destrói um exército de mais de 1000 homens. É um idoso com uma vara, com a sua bengala, que conduz 6 milhões de pessoas da escravidão para a liberdade. É uma jovem e uma viúva, que pobres, refugiadas da fome, que Deus levanta e estabelece ela como uma rainha que salva uma nação. É uma criança fantasiada de sacerdote, chamada Samuel, que Deus o faz profeta e juiz, e tira do caos a nação de Israel. É uma menina escrava, de uma mulher, de um general famoso, que está com uma enfermidade mortal, e ela conduz o seu patrão até as mãos de Elias, que vai e cura esse homem. É um covarde que se esconde em lugares improváveis, chamado Gideão, e esse covarde se torna um herói nacional e liberta o povo dos filisteus. E a Bíblia registra em números improváveis, que não seriam jamais mencionados em qualquer exército da face da terra. Mas como diz Bill Johnson, Deus tem um bom humor, porque tudo que Ele criou é bom, e Ele tem um bom humor, e Ele é criativo. E Deus então revela a sua identidade em suas obras. E Deus revela a sua identidade quando levanta os improváveis como esses para serem libertadores, para serem revolucionários, para serem restauradores. E quando Ele usa os seus filhos, a sua natureza é revelada, porque os seus filhos são criados à sua imagem e semelhança. E Deus é um Deus de criação, criativo. E quando os filhos de Deus usam dessa criatividade, se tornam empoderados pela presença do Senhor e ousam ir até os lugares onde Deus ordena, em obediência, eles se tornam canais de Deus e Deus é revelado. A natureza de Deus é revelada. Efésios 2, Mateus 5,16 falam sobre isso. Nós somos a criação de Deus. Nós somos realizados em Jesus Cristo para fazer as boas obras. E Deus já preparou essas boas obras. E Jesus diz que quando a luz, nossa luz se manifesta diante dos homens, com o nosso poder de criação, de excelência no que nós fazemos, essas obras glorificam a Deus. Paulo diz que quando isso acontece, quando os nossos dons afloram, as pessoas dizem, realmente Deus está no meio de vocês. E quando fazemos a obra de Deus, as trevas se dispersam, as trevas acabam, elas se dissipam, elas não existem mais. Existem trevas porque não existe luz. Mas quando a luz acontece, quando a luz está, não existe mais trevas. A identidade de Deus é revelada. As obras de Deus conduzem as pessoas a glorificarem a Ele. Então, há uma tremenda graça sobre nós, como nós cantamos nessa noite. E a sabedoria de Deus é tudo que nós precisamos para que essa graça seja revelada através dos nossos atos para o mundo. Quando eu sou fraco, é quando estou forte. Quando de fato eu dependo de Deus, de fato que Deus pode fazer algo através de mim. Quando os seus filhos, os filhos de Deus, ocupam os lugares neste mundo tenebroso, a luz são acesas. E a influência de Deus, a presença de Deus se manifesta e Deus é glorificado. Então, quando temos a consciência de quem somos em Cristo, e de que a nossa
A obra que Ele preparou para nós está em nós, se manifesta no que nós fazemos, Deus é glorificado. Salomão entendeu isso. E a Bíblia diz no livro de Crônicas, no livro de Reis, como Salomão se apropriou da sabedoria de Deus. E como ele agiu sabiamente em tudo que fez. A excelência em tudo que fez, nos mínimos detalhes. E Salomão fez da sua nação um lugar de turismo. Porque os reis e rainhas vinham de todos os lugares verem a sabedoria, ouvirem a sabedoria de Salomão, mas também verem o que eles fizeram daquela nação. E essa sabedoria era admirada. E os mínimos detalhes do que eram feitos ali, desde uma mesa posta até uma escada, era elogiado. A Bíblia fala, e a excelência do que eles faziam glorificava a Deus. Então, quando nós como advogados, fazemos ou defendemos uma causa com excelência, Deus é glorificado. Como a dona de casa põe a sua mesa e nos seus mínimos detalhes faz uma bela mesa, Deus é glorificado. Quando alguém faz um vestido, quando alguém faz um projeto, quando alguém dá uma aula e de forma sábia e excelente, Deus é glorificado. Nós estamos ocupando os lugares. Nós estamos trazendo o reino para esses lugares. E a sabedoria, Tiago diz, se alguém precisa, é só pedir a Deus, que é bom e generoso em dar. Nós somos filhos e filhas de Deus, criados com a natureza de Deus, para cultivar. Esse foi o primeiro ministério do homem, e cultuar, porque da mesma palavra de culto é cultivo. E cultura também vem da mesma raiz de palavra. Então, quando nós estamos no meio deste mundo tenebroso, exercendo nosso papel de luz no que nós fazemos, bem feito, com excelência, apontando para Deus, Deus é glorificado. Nós estamos prestando um culto a Deus no que nós fazemos. Nós estamos mudando a cultura onde nós vivemos. Nós somos modeladores de uma nova cultura, construtores de uma nova cultura. Quando nós temos essa consciência, as coisas acontecem. O poder de Deus vem. Porque Deus dispensa o seu poder na medida em que nós pisamos. O mar se abre quando Ele expõe os seus pés. O rio para quando eles se movimentam em direção à vontade de Deus. E assim por diante. Quando nós exercemos o nosso papel como filhos e filhas nesse mundo e fazemos com excelência aquilo que nós temos habilidades que foram dadas por Deus, nós acendemos uma luz e Deus é glorificado. Quando lemos Isaías 61, aquele texto áureo que Jesus toma para si e diz, esse sou eu, esse é o meu ministério, essa é a minha missão. E ele diz lá no capítulo 61 que foi ungido pelo Espírito Santo para levar as boas novas aos pobres, cuidar do coração que estão quebrados, anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, consolar os que estão tristes, dar a todos que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, um manto de louvor ao invés de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio de Deus, que manifestam a sua glória. Jesus leu esse texto nos evangelhos, diz, se cumpre essa palavra. E essa missão de Jesus é a nossa missão como corpo de Cristo. Mas nós não paramos aqui, normalmente lemos até o verso 3, mas o verso 4 é chave. Ele diz assim, eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Nós somos construtores,
modeladores de uma nova cultura, escolhidos por Deus. A nossa cidade é a nossa responsabilidade. Aquilo que o diabo fez na cultura e ainda está nas mãos dele, precisam ser libertos, restaurados e ocupados. E esse é o nosso chamado, essa é a nossa missão. O diabo destruiu essa nossa cultura, tomou as áreas de influência nas suas mãos, e nós precisamos voltar lá e tomá-lo de volta. Reconquistar, reestruturar, renovar as cidades em ruínas. Mas nós temos alguns problemas que nós precisamos resolver antes. E o povo de Israel tinha isso naquela época. Primeiro, eles estavam muito voltados para si mesmos. Eles estavam muito voltados para as coisas deles, para as agendas deles, para a vida deles. Na época de Esdras, eles estavam mais preocupados com as suas vidas do que a construção do templo. O templo representava o lugar da presença de Deus. Nós sabemos que hoje o nosso corpo é a presença de Deus. É o templo onde Deus habita. Mas ele está falando de um relacionamento, um lugar de relacionamento, um lugar de intimidade. Estava sendo afastado. Ageu profetiza isso no capítulo 1, versos de 4 a 6. Vocês ficam aí construindo casas luxuosas, enquanto o templo continua destruído. Isso tem desdobramentos na nossa vida. Quando nós desprezamos a intimidade com Deus, o relacionamento com Deus, nós não podemos ser influência lá fora. Nós não conseguimos ser influência lá fora. Nós não somos luz lá fora. Nós não somos sal lá fora. Estamos escondidos. Jesus diz, não podemos esconder a luz e nem parar de salgar. E lá o texto continua, há consequências quando isso não acontece. Veja lá, vocês têm muitas sementes, mas não têm o que comer. Vocês têm comida, mas passam fome. Vocês têm vinho, mas não é suficiente para ficar bêbado. Vocês têm roupas, mas não é suficiente para que vocês possam não passar frio. Estou tentando traduzir isso aí, irmãos. O salário do trabalhador que você recebe hoje não dá para o final do mês. Parece que isso aqui é o quê, irmãos? Notícia de hoje. Hã? Não é isso? O que está acontecendo? Jesus nos convida a tomar a sua cruz e seguir. Jesus nos chama para viver a vida dele, não a nossa. Aí está o grande problema, nós precisamos deixar de viver a nossa própria vida e viver a vida dele, os interesses dele. Nós temos um pai, esse pai tem um negócio, ele deixou para nós esse negócio. Nós temos que tocar o negócio do pai aqui na terra, o seu reino. E é preciso viver o verdadeiro evangelho, o evangelho do reino, como Jesus, Senhor da nossa vida. Ele espera isso de nós. Um outro problema é a paternidade distorcida, deformada que existia lá. O povo não sabia mais quem eles eram. Eles estavam 70 anos escravos, não sabiam bem o que eles eram. Se eram babilônios, muitos nasceram lá. 2 gerações nasceram lá. Pai e filho. E aí eles voltam, eles não têm uma identidade, a paternidade está deformada. E quando falo de paternidade, eu lembro logo do tal do Jefté, lá em Juízes, capítulo 11. E o Jefté, que se tornou depois um juiz, era um camarada que foi rejeitado pela sua família toda. Os seus irmãos o rejeitaram porque ele era filho bastardo, era filho de uma prostituta. O pai tinha tido relações, nasceu esse filho de uma prostituta, e ele foi trazido para casa, os irmãos rejeitaram e o pai não falou nada. A identidade de Jefté foi deformada, a paternidade dele foi completamente deformada e trouxe sérios problemas para ele. Ele foi se refugiar numa cidade chamada Tobi, lá era um lugar de refúgio para refugiados, até lá ele teve problema. Um cara inteligente, um cara com problema, com um QI elevado, mas um QE baixo, um coeficiente emocional muito baixo. Ele não tinha uma figura paterna forte, e Deus então toma como pai. Eu sou teu pai.
E forja em Jefté, embora ele tenha feito coisas erradas, se precipitou, porque sempre a problemática da paternidade vai gerar distorções em nós. Aliás, a maioria das nossas distorções no nosso caráter são frutos de uma paternidade fraca. E Jefté fez várias coisas erradas em cima disso, mesmo depois de ser chamado por Deus. Então ele busca a aprovação das pessoas, ele busca a atenção das pessoas, ele tenta de todas as formas a atenção das pessoas. Como, por exemplo, Davi, quando foi rejeitado e se escondeu na caverna de Adulão, irmãos, parecia, desculpa, é brincadeira, tá? É ano de eleição. Eleitores do Ciro. Lá estava, em 1 Samuel, capítulo 22, verso 1 e 2, olha, todos os endividados, todos que estavam em dificuldades financeiras, todos descontentes, enfim. E Davi se tornou líder deles. Né? Davi não era o Ciro, que prometeu limpar o nome no SPC lá. E ele se tornou um líder. O que fez Davi? Amou esses camaradas, 400 homens, 400. E esses camaradas refugiados, rejeitados, com problemas sérios, deformidade na paternidade, Davi tratou com amor. E eles se tornaram o exército mais poderoso que já existiu, os valentes de Davi. Então, o amor de Deus restaura a gente completamente. Quando nós nos voltamos para Deus na nossa deformidade e paternidade, mas recebemos do amor, como nós cantamos nessa noite muitas vezes, o amor de Deus nos sara, nos cura, nos restaura, a nossa mente é transformada. Quando nós tomamos posse da nossa filiação em Deus, paramos de agir como órfãos. Paramos de agir como órfãos, nós começamos a ser transformados em um exército poderoso e imbatível. É assim que Deus quer lidar com a gente. E o amor de Deus é derramado pelo seu Espírito, Romanos 5,5, nos enche, nos inunda, nos cura, nos restaura, nos dá um poder para viver uma vida nova, uma vida livre. E quanto mais cheios do Espírito Santo, mais cheios do seu amor, mais livre, mais pronto a ser um modelador, um construtor de uma nova cultura. O amor cobre multidão de pecados, 1 de Pedro, capítulo 4, verso 8. E o terceiro é a falta de consciência de quem é Deus, e conhecimento de Deus, e conhecimento do propósito de Deus. O povo estava sem saber o que fazer, desanimaram, não entenderam o propósito de Deus. Oséias diz que o meu povo está morrendo por falta de conhecimento. E o conhecimento, irmãos, você tem que buscar na palavra de Deus, na Bíblia, mas ela tem que se tornar vida através de um relacionamento seu com Jesus. Porque se você só tiver a Bíblia como leitura, como uma devocional leitura, e não tiver um relacionamento com o escritor da Bíblia, ela vai se tornar uma lei, um fardo. Ela não vai ter efeito, ela vai ser letra. Mas quando você se relaciona com o escritor da Bíblia, o Espírito Santo de Deus, e na devocional você começa a conhecer Deus praticando aquilo por Ele, através dEle, nossa vida começa a mudar, nós estamos prontos a transformar nossa cultura, nós entendemos o propósito, nós trazemos o reino de Deus para essa terra e somos frutíferos. Estamos aqui nesse mundo para impactar pessoas, nós somos artesãos esculpindo as pessoas, as vidas das pessoas que estão à nossa volta. Mas por que muitos se cansam? Por que muitos desistem no meio do caminho? Em algum momento se torna um fardo servir a Deus. Em algum momento se torna um fardo ler a Bíblia. Em algum momento se torna um fardo orar. Por quê? Por que tem um peso?
sem uma revelação deste amor, o entendimento da obra libertadora do Espírito Santo, tudo será cansativo, muito cansativo. Você não vai chegar ao seu destino, você não vai conseguir chegar ao seu destino, você vai cair antes. Sem um avivamento que transforme você de dentro para fora, para que a gente não só viva uma performance externa, mas sim possamos viver um fluir de Deus, como Jesus promete à mulher, rios de água viva fluirão de dentro de você. Busque um avivamento, busque um relacionamento profundo com o Espírito Santo, porque senão será como aquela semente que nasce em meio aos espinhos ou meio às pedras, vem o calor sufocante, vem as pressões, vem as dificuldades, vem as dores, vem as agendas que nós fabricamos, que se tornam o nosso escape por um relacionamento, um envolvimento maior com Deus. E aí vem o cansaço, e aí vem o desânimo, e aí vem, como aconteceu com o povo de Israel naquela época, uma completa, um abandono das coisas de Deus, a ponto deles andarem como galinhas, cabeça baixa, diz o texto. Se nós não acreditamos naquilo que Deus fala a nosso respeito, nós acreditaremos naquilo que as pessoas dizem ao nosso respeito. Aliás, John Maxwell disse o seguinte, que nós damos valor, isso move a nossa vida, aquelas palavras que as pessoas que nós valorizamos dão a nós. E se Deus, e tudo começa na mente, irmãos, tudo começa na nossa mente, nós acreditamos naquilo e vivemos naquilo. Mas se Deus foi a pessoa mais importante da sua vida, se Deus foi a razão da sua vida, você terá uma mente transformada. E você será um exército poderoso, um agente de transformação cultural. Nós seremos artesãos, construtores, moduladores culturais. Não seremos alvos dos poderes que nos oprimem, que apontam para nós os seus chifres, tentando nos barrar, que muitos de nós já foram feridos por eles, mas seremos a resposta de Deus para destruir esses chifres, esses poderes. Nós somos chamados para ocupar e não expandir. Ocupar e não expandir. Expandir é aumentar, alargar, estender. Ocupar é influenciar, é preencher. Nós precisamos preencher esse mundo, nós precisamos ocupar esse mundo. E eu lembro do texto de Mateus capítulo 12, quando Jesus está tentando responder uma pergunta, ou um pedido dos fariseus. Jesus, lá no final do capítulo 12, faz para nós mais um milagre. E aí Jesus falou, eu não vou fazer milagre nenhum para vocês. O único milagre que eu vou fazer é de Jonas. E o milagre de Jonas, ele está falando sobre a sua morte e ressurreição. Ficou 3 dias dentro de um peixe. E depois, ele do nada fala sobre Salomão. E ele fala assim, e Salomão teve a visita da rainha do sul. E ela se admirou da sabedoria dele e dos detalhes, da roupa dos servos, da mesa posta, da comida que ele preparou, das escadas. É você ler o texto, paralelo a os textos lá de Crônicas. E Jesus fala, tantos moradores de Nínive, porque essa era a missão de Jonas, ir até Nínive e pregar o evangelho lá, e todo mundo ia se converter. Tantos moradores de Nínive, como a rainha do sul, serão juízes dessa geração. Jesus está falando isso. Julgarão essa geração que não corresponderam à mensagem de Cristo. E do nada, novamente, Jesus fala o seguinte, no capítulo 12, versos 43 e 45. Quando uma casa é livre de demônios e não é ocupada, ela recebe um número maior de demônios. Assim acontecerá a essa geração perversa. Veja só o que Jesus está falando.
Jonas tinha que ocupar o lugar dele. E ocupando o lugar dele, havia conversões em massa. Salomão ocupou o lugar dele e se tornou um rei, e se tornou uma nação poderosa, que era a visita de outros reis. E Jesus está dizendo assim, se a gente vai numa cidade, e a gente expulsa os demônios dessa cidade, e não ocupa essa cidade, ela se torna pior do que era. Se Jonas não vai a Nínive, ela se torna pior do que é. Se Salomão não ocupa o lugar de rei na sua excelência, aquele país não se torna o que ele foi predestinado a ser. Então nós precisamos ocupar as cidades e trazer o reino de Deus para a terra. E o reino de Deus é paz, alegria e justiça. E outra palavra para justiça, uma tradução para justiça é consertar o mundo. Quando alguém faz justiça, ele está consertando algo que estava errado. Quando alguém traz justiça a um caso, ele está consertando a situação daquele caso. Justiça é isso, é consertar. Justiça é consertar esse mundo. E o texto de Zacarias diz que os chifres dispersaram Israel e Judá a ponto deles viverem agora de cabeças baixas. Duas palavras surgem nessas últimas décadas. Duas palavras: decepção e frustração. E a gente precisa romper com essas duas palavras na nossa vida. E a gente precisa romper com a frustração e com a decepção na nossa vida. Essas duas palavras tomaram sentido e estão no nosso país durante décadas. Nós precisamos descartar essas palavras da nossa vida. O poder que nós recebemos, a autoridade que nós recebemos, a missão que nós recebemos, não tem espaço para essas duas palavras. Então, aquilo que o diabo feriu com seus chifres, com seus poderes, nos trazendo decepção e nos trazendo frustração, precisam ser sarados, curados. Precisamos quebrar toda a influência do nosso passado, as lembranças frustradas, as decepções que foram causadas e avançar para tudo que Deus tem para a nossa vida. Nós somos chamados para isso, para romper tudo isso no poder do Espírito Santo, para romper tudo isso na força e no poder do Espírito Santo e assumir nossa posição como construtores de uma nova cultura. Esse é o dia para regar e ativar as sementes que Deus nos deu. Deus nos deu sementes para nós semearmos. Os dons, as qualidades que Deus nos deu terão fruto, e muitos frutos. E Deus deseja que nós não sejamos somente bem. Ok, você está legal, bem. Mas a gente seja completo em tudo. Completo, é diferente de estar bem. Ah, você está bem, eu estou bem. Completo em tudo. E Deus usará até mesmo aquela parte fragilizada, que foi o seu problema, que foi a sua ferida, para ser então antídoto para outros. Sabe como se... eu morava em São Paulo e a gente ia... Minha mãe sempre levava a gente para o Instituto Butantan. E tinha cavalos, eu não sabia por que tinha cavalos. E depois descobri que eles injetavam o veneno da cobra no cavalo e do sangue do cavalo faziam o antídoto. E um dia veio na minha cabeça, é assim com a nossa vida, quando nós somos feridos pelos poderes. E Deus vem e cura a gente se torna um antídoto para aqueles que estão feridos na mesma área. E Deus quer nos usar para isso. Não só para uma cura física, mas uma cura também emocional e espiritual. Porque Deus é bom em todo o tempo. Então, não há como barrar isso. Há um mover nos céus. Há uma explosão no reino de Deus para derramar sobre nós a sua presença, para que a gente invada essa cidade, ocupe essa cidade, naquilo que nós fazemos com excelência, trazermos luz às trevas,
trazermos a presença de Deus nos lugares onde nós estamos plantados, dando uma aula, consertando um vestido, fazendo uma mesa, defendendo um caso, fazendo um projeto, atendendo alguém, vendendo uma peça de automóvel, gerenciando pessoas. Então, quando a gente começa a fazer e tem essa consciência e a gente age em cima disso, Deus começa a liberar sobre nós. E a gente começa a ver coisas novas, ouvir coisas novas. E a gente tem que saber que é o Espírito Santo de Deus nos levando, despertando para a gente conquistar o reino para Ele, a cidade para Ele, porque essa é a nossa missão, restaurar essa cidade. E as novas dimensões, as novas realidades, novas experiências, os novos encontros com Deus surgirão. A gente precisa estar acordado, amém, queridos? Eu tinha que compartilhar essa palavra para vocês. Eu creio que é um tempo em que nós precisamos romper muitas coisas na nossa vida. E tomar nossa posição. E tomar nossa missão. Sabendo que o Senhor já tem nos preparado. Ele já nos deu tudo. A gente precisa sair de nós mesmos. E avançar naquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém?